Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 36, verso 26. Jó 36, 26. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem, tá? Jó 36, 26. Diz assim a palavra do Senhor: eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Só até aí o nosso texto. Veja, em nossa série de estudos, com base na nossa confissão de fé, nós começamos a estudar acerca dos atributos de Deus. Tá? Ou, na verdade, nós começamos a tratar sobre Deus e da Santíssima Trindade, a seção que trata sobre Deus e a Trindade. Nós estamos tratando especificamente sobre Deus e na parte que trata dos atributos de Deus, tá? Dentro dessa seção que nós estamos trabalhando, nós já vimos que existe um único Deus e verdadeiro. Nós trabalhamos a ideia de que não existe outro, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, por isso ele deve ser crido, defendido por todos nós, pela igreja, tá? Trabalhamos isso. Vimos que ele é espírito, que ele não contém partes, que ele, quem olha para Cristo, quem vê o Filho, vê o Pai. Tratamos essa questão no primeiro momento. E desde semana passada, nós estamos tratando a respeito justamente dos atributos de Deus, tá? Vimos a respeito dos atributos que eles são incomunicáveis, que eles são comunicáveis, tá? Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a Deus, que ele não compartilha com a sua criação, como onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, imensidão, eternidade, tá? E vimos também que os atributos comunicáveis são aqueles que ele compartilha conosco: amor, bondade, fidelidade e por aí vai. A gente ainda vai estudar um pouco sobre eles, tá? Então veja, com base nessas informações, nós começamos a estudar os atributos incomunicáveis e já vimos imensidão, tá? Já vimos alguns e hoje nós vamos tratar sobre mais um. A gente vai tratar mais um atributo de Deus hoje. E isso nós faremos com base no trecho da nossa confissão de fé que diz: ele é imutável, já estudamos. Ele é imenso, nós também já estudamos. Ele é eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, tá? Então já vimos alguns desses atributos. Hoje nós vamos tratar sobre Deus ser eterno, tá? Vamos tentar entender a ideia de Deus ser eterno. Então vamos lá. Como você definiria aquilo que é eterno? Qual é a sua compreensão de algo que é eterno? Quem pode falar? Sim, Gabriela. Aquilo que pode ter acesso a todos os momentos da sua existência, simultaneamente, sem nenhum tipo de restrição temporal. Guarde essa palavra sua, que ela vai ser a base do nosso estudo hoje, tá? E isso é muito interessante, vocês vão perceber nessa noite. Quem mais? O que você pode definir por eterno? O que é algo eterno? Em mais simples, o princípio e o fim. Então veja, um comentarista, ele definiu assim a eternidade de Deus para ficar mais fácil. Wayne Grudem, ele disse: Deus não tem começo, fim ou sucessão de momentos, que foi o que o Gabriel disse, que ele vai trabalhar, em seu próprio ser. E ele vê todo o tempo de modo vividamente igual. Todavia, Deus vê os eventos no tempo e os atos do tempo. Isso é muito interessante, irmãos. Eu quero conseguir passar para vocês, para que a gente possa entender essa questão. Mas veja, assim que nós fazemos uma declaração como essa, nós nos deparamos com um problema sério.
Por quê? Porque essa definição acaba causando um nó em nossa mente. Porque como entender um Deus que é eterno, se nós somos criaturas que foram criadas, né? Se nós não temos a noção dessa eternidade. Porque veja, o livro de Jó diz, como nós lemos, né? Eis que Deus é grande e o número dos seus anos é inescrutável. Como entender isso? E isso é difícil porque nós tentamos comparar as coisas que nós conhecemos por analogia, tá? Nós tentamos comparar as coisas por analogia. Quando nós não conhecemos algo, nós tentamos pensar em algo que se aproxima, para tentar entender e compreender essa verdade. Só que para a gente entender essa questão de Deus é difícil, porque o conceito da eternidade de Deus faz algo fantástico. Revela o quão pequeno nós somos. Um escritor diz assim, eu acabei não achando a foto dele, aí eu não reproduzi para os irmãos. Mas um escritor diz assim, se o homem se comparar, fazer analogia com outras criaturas, ele pode ser muito sensível ou à sua própria grandeza. Quando se comparar com uma criatura, o homem se vê grande, tá? Mas se ele fosse se comparar com Deus, ele não pode deixar de ser sensível à sua baixeza, porque Deus é grande, eterno, e nós somos meras criaturas. Então, vamos lá. O que nós queremos dizer quando afirmamos que Deus, ele é eterno? Veja bem, quando nós afirmamos que Deus é eterno, nós estamos dizendo que Deus é atemporal em seu próprio ser, tá? Eu vou explicar. Deus vê todo o tempo de modo igualmente vívido e Deus vê os eventos no tempo presente, mas age no tempo certo. A gente vai tentar entender essa questão aqui, tá? Então veja, vamos lá. O que eu quero dizer com isso é que a eternidade de Deus é diferente do estado experimentado pelo homem, tá? Pelos anjos, pelas coisas que foram criadas dentro do próprio tempo. Por quê? Porque o tempo, como nós conhecemos, ele tem um começo. Toda criação tem um começo. E toda criação, por ter um começo, tem uma história. Por exemplo, vamos lá, quem é a mais experiente aqui? Irmã Nazaré? Irmã Nazaré tem uma história de vida. Eu lembro que eu recebi umas fotos de uma irmã que já morou em Marabá e foi embora, e ela mandou as fotos e estava lá, Irmã Nazaré, os menininhos pequenininhos. Então sim, tem toda uma história vivida, tem o início, tem a história de vida, né? E tem ela no presente hoje aqui com a gente. E o futuro a gente não sabe, o futuro é incerto, mas o certo é que toda criatura, todo aquele que foi criado, tem uma história e uma sucessão de eventos em sua vida, tá? Mas com Deus não é assim. Não tem essa sucessão de eventos, e eu vou mostrar algo bem interessante para vocês. Não tem essa sucessão de eventos quando nós pensamos em Deus. Veja, olha o que a palavra do Senhor diz no Salmo 90 que nós lemos, relacionada a isso. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O verso 1 diz. O segundo, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha que interessante. O próprio texto de Jó que nós lemos fala sobre isso. A eternidade de Deus também é dito lá, como disse a nossa irmã Marivone. O texto diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então veja, qual é a ideia do nosso texto? Diante disso nós podemos afirmar que nunca houve um tempo em que Deus não era, tá? Nunca houve um tempo em que Deus não era ou que não existia, porque Ele é desde a eternidade. O estudo da física nos diz que a matéria, o tempo e o espaço
devem ocorrer todos juntos. Porque se não há matéria, nunca houve tempo e não há sentido para a sucessão de eventos. Mas quando falamos de Deus, não é dessa forma. Quando Deus criou o universo, Ele criou o tempo como nós conhecemos. Deus está além do tempo. Antes de haver universo, antes de haver tempo, Deus sempre existiu, sem começo e sem ser influenciado pelo tempo. Quer ver que interessante? Abra a sua Bíblia no livro de Judas. Judas 25. Olha que interessante as palavras de Judas. Judas atribui glória, majestade, poder e autoridade a Deus antes de todos os tempos, de todas as eras, agora e para todo sempre. Veja que interessante. Ele usa essa tríplice descrição, indicando que passado, presente e futuro, se você for olhar bem, não tem essa noção com Deus, mas que desde toda a eternidade, Ele possui essa glória, revelando que o próprio Deus não possui uma sucessão de momentos ou qualquer progresso de um estado de existência para outro, como isso é Marivone, de jovem para criança, de eterno para mais eterno. Não existe isso com Deus, tá? Para Deus, tudo de sua existência, olha que interessante. E aí, quando a gente entende isso, a gente passa a entender muita coisa da fé. Porque, para Deus, tudo da existência está sempre em que tempo? Não, claro, no tempo dele. Mas, vamos lá. Tudo da existência está para Deus no tempo presente. No tempo presente. Isso é muito interessante. E aí isso nos leva à segunda verdade que eu quero mostrar para vocês. Ele não é só atemporal, desde a eternidade. Mas veja que interessante. Deus vê todo o tempo de modo igualmente vívido, tá? Sendo Ele Deus eterno, Ele vê tudo como eterno presente. Deus não vê o tempo como nós vemos. É por isso que a gente acha que Deus está demorando quando vai fazer alguma coisa. Jesus disse, em breve voltarei. E já se passou mais de 2000 anos e até agora nada, e o pessoal acha que está demorando. Mas não está demorando. E por que não está demorando? Por quê? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O Éden para Deus é como se fosse para nós o dia de ontem, na memória de Deus. Não existe essa quantidade de anos de passado, é como se fosse o dia de ontem. E melhor ainda, Pedro dizendo, né? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se Ele vive no eterno presente, se Ele vê tudo de um eterno presente, então não está demorando, claro que nem vai demorar, mas a ideia é, tudo acontece, e eu vou mostrar isso já no tempo de Deus. Às vezes nós somos tentados pelos sentimentos e pelo sofrimento, a pensar que Deus está demorando a agir para realizar, arrumar um emprego, ou sarar a doença, ou trazer um benefício, qualquer coisa desse tipo. Só que o Senhor não vê como a gente vê. O Senhor não vê como a gente vê. E aí, claro que Ele vai agir sempre no tempo certo. Mas Ele não vê como a gente vê. De um lado, Deus vê 1000 anos como um dia, como o dia de ontem. E para Deus, os eventos, como eu disse, do Éden, de Babel, são tão vívidos em sua mente, como o dia de ontem está para nós. Que a gente lembra, pelo menos, do que aconteceu ontem. Não é verdade? Então veja.
A ideia do texto é a seguinte: toda a história passada é vista por Deus como uma grande clareza e nitidez, tá? Todo o tempo, desde a criação, é para Deus como se tivesse acontecido agora mesmo. Para Deus. Nós estamos presos a essa noção de tempo, mas Deus não. Nós podemos chegar a 70 e a 80, e o melhor disso é canseiro e enfado. Mas para Deus não. Quem pode contar os seus anos? Tá? Então veja. A totalidade do espaço da história é tão vívido como se fosse o evento breve que acabou de acontecer. É mais ou menos assim. Tem um gráfico para vocês. É mais ou menos assim. Deus e Ele vê tudo de uma perspectiva só. Criação, a vinda de Cristo, a época que estamos, o dia do juízo final e a eternidade que habitaremos com Ele. Tudo de uma visão só. Aqui não é passado para Deus, é passado para a gente. É passado para a gente. É o nosso presente e o nosso futuro. Mas para Deus não. Sim, não, ele não está preso justamente a isso. Ele tem poder sobre o tempo, mas nada mais tem poder sobre o tempo. Isso, deixa eu gosto dessa ilustração, porque se você olhar para a capa da sua Bíblia, você está vendo 3 partes, né? Você está vendo a parte de fora, a inferior, a primeira parte e essa do meio aqui. Você consegue ver tudo daqui de cima, ou não? É assim que Deus vê o tempo. Ele vê tudo. O tempo, para a gente hoje, o tempo está assim. A gente só vê o presente. A gente não vê o que está aqui dentro, nem aqui. Mas para Deus não é assim que Ele vê a história. Ele vê o todo da história de uma vez só. Por isso que não há demora de forma nenhuma para Deus. É tudo um eterno presente. A ideia central é que Deus, de algum modo, Ele permanece acima do tempo porque Ele criou e é capaz de ver tudo como presente em sua consciência. Só que isso nos leva ao nosso terceiro ponto, porque algumas pessoas têm problemas com isso. Por quê? Veja bem. Porque Deus vê os eventos no tempo presente, mas age no tempo certo. Como é que é isso? O entendimento da eternidade de Deus não pode nos levar a crer que Deus, por viver no eterno presente, e nós em uma sequência de eventos, que isso acaba impedindo Deus de agir no tempo certo. Porque Deus, mesmo estando no eterno presente, Ele pode ver cada evento no tempo do evento e age naquele momento. Estão entendendo? Por exemplo, olha o nosso texto. Se Deus vê o eterno presente, Deus está aqui vendo tudo. Só que chega a época, e o texto diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Mesmo contemplando tudo, Deus não está vendo. Lembra de Matrix? Aquelas coisinhas passando assim? Não é assim que passa na mente de Deus. Deus tem uma visão do todo e a ação dele é pontual. Lembra dos profetas? Deus trazia uma profecia. Lembra? Estamos pegando os Obadias. Como é muita informação, acaba uma coisinha ou outra, a gente acaba pulando. Mas vocês perceberam que Deus está falando para Obadias como se fosse tudo no presente. Isso vai acontecer, vai. Então tudo no presente. Só que aquilo vai acontecer mais tarde. Então Deus tem essa visão. Deus traz a profecia por meio de um profeta, dá naquele momento, porque Ele tem noção do que vai acontecer. Essa é a visão de Deus de tudo. Tá?
Sim. Tudo está sob o controle dele. Sim, sim. E aí há algo interessante. Porque mesmo, a gente vai tratar isso sobre onisciência, mas o interessante é que, por mais que Deus saiba e está no controle de tudo, existe a nossa responsabilidade porque Ele não deixou a mercê do nosso coração. E aí, mas então se eu cair em pecado foi porque Deus determinou. Não, você seguiu o seu próprio coração. Simples assim. Tá? Sim, porque a fé vem de Deus, como diz o apóstolo Paulo. A fé em nosso coração vem de Deus. É necessário haver, como nós falamos, como Deus é Espírito, para haver a mudança em nossa mente, em nosso coração, é necessário haver uma transformação divina em nós, porque sozinho nós não temos essa capacidade. Tá? Então, sendo Deus poderoso como Ele invade o nosso ser, quebra o coração de pedra, transforma e nos apresenta e nos dá um novo coração. Então essa é a noção. Sim, sim. A doutrina da graça, ela, não é redundante não, mas ela é extremamente graciosa, porque ela nos dá segurança, firmeza. Porque eu vou dizer para vocês, se a nossa salvação dependesse do que nós fazemos nessa terra, ninguém ia ser salvo. E louvado seja Deus, como diz Jonas, que a salvação pertence ao Senhor. Porque pertencendo a Deus, Ele salva, Ele restaura, Ele firma, Ele prevalece, Ele estabelece, e tudo acontece segundo o conselho da sua vontade. Tá? Então veja, a ideia central é, Deus, tá? Claramente sabia exatamente o que estava acontecendo, para que no tempo certo, tudo com clareza diante dos seus olhos, Ele pudesse enviar o seu Filho no tempo certo. Podemos dizer que Deus observa o progresso do tempo, enquanto os eventos ocorrem na sua criação. Ele está observando tudo, mesmo tendo a visão. Olha, o olhar dele está aqui, e tudo está acontecendo, e ele está vendo como, estando presente, como ele está diante de todo o tempo, tá? Nunca devemos pensar que Deus vê todos os eventos como acontecendo simultaneamente. Não é esse o caso, tá? Ou que ele não sabia a diferença entre os eventos há 2000 anos atrás, na vida de Abraão, ou não sabia distinguir 1000 anos atrás, na época de Davi, ou 30 anos na vinda de Cristo, ou 2019, hoje. Não são eventos simultâneos. Diante de Deus, tudo acontece de maneira muito bem ordenada, mas Ele contempla tudo. É difícil a gente compreender porque a gente tem essa noção. Não se entra 2 vezes no mesmo rio, não é isso? Passou. Sim. Porque aí você pensa, mas Deus não está vendo que eu sou filho. Sim. Se Ele está vendo, por que Ele não age agora, logo, não está nem projetando mais? E na verdade, a gente também sabe que tudo que Deus dá para a gente, até mesmo as dificuldades, são para o nosso bem. Ele sabe que a gente vai suportar. Sim. Ele não dá aquilo que a gente não pode suportar. Nada vem sobre nós. É só glorificar e... Justamente. E aí eu tomo por gancho sua palavra e digo, Deus pode agir no tempo porque Ele é o Senhor do tempo. Foi Ele que criou todas as coisas. Tá? Só que veja, por mais interessante que seja, a gente fica pensando, né? Mas qual a implicação disso para a nossa vida? Qual a implicação disso para a nossa fé hoje? Para manter um jovem, um adolescente? Porque assim,
às vezes a nossa grande dificuldade com a teologia é pensar como isso aqui pode ser prático para nós, para ou fortalecer a nossa fé, ou nos manter firmes diante de um mundo tão pervertido como a gente está. Mas existem aplicações muito interessantes para nós. Porque a eternidade de Deus, ela é importante para a vida cristã, incluindo como nós devemos pensar, guarde isso, a respeito do destino de nossas almas, tá? A gente não pensa sobre isso. A gente vive muito só com o nosso coração e a nossa mente no tempo presente. Quando falamos de graça, quando falamos de inferno, quando falamos de céu e outras doutrinas, devemos falar não apenas de generalidades, mas de especificidades. E é isso que a gente não entende, tá? Porque as Escrituras destacam com muita clareza as consequências da nossa vida e do nosso pecado. Por exemplo, a Escritura é clara ao falar sobre o inferno, ou não é? Veja, nós como pregadores podemos, de forma ineficaz, referenciar ou distorcer ou não apresentar os horrores do inferno como ele realmente é, com medo de ofender as pessoas, não é? O pessoal diz assim: ah, pastor, a gente já tem tanta dificuldade dessa vida, aí o senhor vai pregar sobre o inferno. Não é assim que a gente pensa? Pô, a gente já apanhou tanto durante a semana, e aí vai falar de inferno, assim, fala sobre amor, a gente quer ouvir uma coisa mais leve. É isso que a gente pensa. Só que a gente se esquece que quem foi na Bíblia que mais falou sobre o inferno? Você sabe? Jesus. Jesus foi extremamente claro a falar sobre o inferno dentro da Escritura, tá? E ele fala, e ele descreve o inferno de forma terrível. Ele define o inferno como um lugar de fogo inextinguível, como fornalha ardente, com a presença de choro e ranger de dentes. O inferno, ele mostra, e depois você vai encontrar na Escritura, como um lago de fogo, como um lago de fogo eterno, como trevas exteriores, escuridão, um lugar, e essa descrição é terrível, um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. O inferno, segundo Jesus, ele é eterno. E sabe por que o inferno é eterno? Porque Deus é eterno. Tá? E aí nós podemos contrastar o paraíso com o inferno. Porque o paraíso também é eterno. Eu tentei pegar a imagem mais bonitinha que eu achei, que vai ser a terra restaurada, mais ou menos, vai ter mais ou menos isso. Só que nós podemos ver que tanto o paraíso quanto o inferno vão ser eternos. O sofrimento aqui não é o sofrimento de 2 dias, meia hora. Vamos pensar no sofrimento. Teve um domingo desde de manhã que ao terminar o estudo eu tive uma crise renal. Eu tive uma crise de rins. E quem já teve sabe o quão horrível é ter uma crise de rins. É horrível. Ganha. Dor de dente é fichinha para dor de rins. É dor de rins, é o que os médicos dizem. Agora o interessante que eu quero tratar sobre isso é o seguinte: é porque a dor, ela começa e ela não para. E quando você está com dor, o que parece? Que o tempo
não passa, não é verdade? Quando você está sofrendo, o tempo parece não passar. E o contrário é verdadeiro. Quando você está feliz, as coisas parecem que, eu disse, o que é bom dura pouco. Não é que dura pouco, é porque a nossa sensação de alegria faz com que a gente, experimente, desfrute, mas acabe logo. Pense a dor de rins multiplicada 1000 vezes aqui. Só que na dor de rins, se você fizer uma cirurgia, se você expelir a pedra, é como se tirasse com a mão. Quem já sabe, quem já sentiu e já teve cirurgia ou já expeliu uma pedra, sabe que tira com a mão. É como se não existisse mais. Só que aqui não. Aqui não vai ter fim. Sofrimento vai ser eterno. Sem alívio. O verme não vai morrer. Você já fez um churrasco em sua casa? Já teve aquela hora que os fogo e você se queimou, os cabelinhos do braço aqui sapecaram tudo, você sentiu aquele desconforto? Vai ser eterno. Pastor, eu vi uma vez uma descrição assim, que o fogo vai queimar toda a sua pele, vai queimar mesmo, assim, a ponto de derreter. E aí quando volta de novo, queima. Não, você vai sentir a dor como se estivesse queimando e não vai queimar, vai ser um negócio, vai queimar assim, vai ser a dor, porque a ideia aqui da escritura é a ideia da gravidade, da extensão do sofrimento, da extensão do sofrimento, e isso vai ser, tá? Então veja, só que para nós há algo interessante. Saber que a alegria aqui, hoje a nossa alegria dura pouco, né? Vamos lá, você vai no banquete, você vai almoçar, você vai jantar, é uma comida boa. Quando seu estômago estiver cheio, você pode até cometer o pecado da gula, e aí comer mais. Mas não é que acabar a comida, acabou a festa, né? E aí você vai triste para casa, você vai ficar pensando, por que eu comi tanto? Eu não devia ter feito isso. Aqui não vai ter essa sensação. Não é que você vai comer, não. Aqui a sensação de alegria jamais vai acabar, porque a festa não vai ter fim nunca. Vai ser eterna. E o que a eternidade de Deus me diz? Que eu posso me manter firme hoje, sabendo que Ele me tirou daqui e me transportou para cá. E essa é uma realidade que eu vou viver para todo sempre. Por isso, não troque a eternidade por prazeres passageiros dessa terra. Porque os prazeres dessa terra passam muito rápido. Muito rápido. Mas a nossa fidelidade a Deus e a nossa firmeza conquistada por Ele mesmo na cruz garante para nós que a nossa esperança, ela é eterna. A nossa esperança, ela será para sempre. Por isso, viva na expectativa desse dia. Porque se esse dia não for a sua expectativa, com certeza vai ser esse aqui. Isso é verdade. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Semana que vem nós continuaremos a tratar sobre mais os atributos. Eu vou tentar, porque trabalhar sobre a eternidade, trabalhar sobre a onipotência fica muito extenso. Então a gente vai acabar tratando um a um, e aí a gente vai chegando ao final da primeira parte, né, que fala sobre Deus. Depois a gente vai olhar sobre a Trindade, e aí a gente vai seguir a nossa confissão de fé, tá? Então, que Deus os abençoe, que Deus os ajude. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque na plenitude do tempo o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós, nos tirando do império das trevas, saqueando o inferno, nos transportando para o reino do seu amor
e garantindo para nós que um dia nós estaremos contigo para todo sempre e desfrutaremos de uma alegria indizível, de uma alegria que não se pode mensurar, uma alegria eterna. E os lampejos de felicidade que temos hoje não se comparam em nada com a glória do porvir. Por isso, aviva em nossa mente, em nosso coração, a firmeza de que está em Ti, de que viver para Ti, de que buscar a obedecer e servir ao Senhor é o melhor para nós. Por isso também nos dê tranquilidade, Senhor, e nos retire, ou nos impeça, e nos auxilie quando caímos, para que não vivamos para sempre nesse estado de erro, de pecado, um estado onde a condenação é a morte. Auxilia-nos, ó Cristo, cuide de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.